Boa noite. Belmi. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite, João. Fala, parceiro. Tudo jóia, né? Tá me escutando bem? Bom, eu vou começar. Eduardo já está por aqui, o João também. Quem for entrando vai estar gravado essa aula, né? Essa live que ao longo dos tempos aí virou uma aula, né? Eu troquei o nome como aula, acho que bem interessante. Fala, Alberto. Eu quero falar um pouquinho do sistema de ar-condicionado. Eu entrei na questão da votação. Eu quis trazer um pouquinho essa enquete de ar-condicionado e direção elétrica, porque são temas bem popular hoje. Os carros saem com direção elétrica, certo? Os carros saem com ar-condicionado de fábrica há muito tempo. E eu quis trazer um pouquinho essa enquete para trazer esse assunto que às vezes tem algumas dúvidas, o que é mito, o que é verdade, tá bom? Então vamos começar aqui, vai estar gravado. O que está comigo aqui, eu estou aqui no cenário, eu trouxe alguns componentes que representam o sistema de climatização, como a unidade condensadora. E a gente hoje vai desvendar esse sistema de climatização. O que é o sistema de climatização? O que é o sistema de ar-condicionado automotivo? Que a gente fala de ar-condicionado, tá gelando, tá esquentando, mas o sistema de ar-condicionado ele climatiza. Então o objetivo do sistema de ar-condicionado automotivo é deixar o ambiente agradável. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Oi, Camila. José Carneiro, vamos embora. Gente, a nossa aula de hoje vai trazer algumas funções de alguns componentes do sistema de ar-condicionado. Eu estou aqui num cenário onde eu tenho alguns componentes, eu tenho em pé, né, fora do meu cenário atual, nessa zona que eu sempre faço, que é minha casa, certo? Então eu vou falar um pouquinho hoje dos componentes, da função dos componentes, como testar, os cuidados da manutenção preventiva, o cuidado para você que está comigo aqui, que é mecânico, que é técnico, para fazer um diagnóstico correto, para você que tem carro, para levar para o mecânico. Ou seja, o tema hoje é bem amplo e para todo mundo, para conhecer um pouquinho de ar-condicionado. Então, como eu mencionei em outras aulas, eu sou Marcelo Farias, professor especialista da área automotiva, com mais de 21 anos de experiência na área de professor, e contando a minha carreira toda, eu tenho quase 30 anos trabalhando com mecânica automotiva, com elétrica, mecânica. E como eu estou trazendo toda semana um conhecimento mais técnico, mais objetivo, para trazer para vocês um conhecimento mais amplo do que é essa mecânica automotiva, que é desvendar no caso, né? Mito e essas verdades também. O que é o tema de hoje? A gente vai trabalhar, explorar um pouquinho o sistema de ar-condicionado, trazer um pouquinho essa informação do sistema, onde é que o sistema entra
onde é que o sistema é importante, como é usar da melhor forma, como também entender ele para fazer um diagnóstico correto. O que é que a gente não tem hoje, que não é esse tema? A gente não está aqui para fazer ou explicar uma coisa para vocês de serviços de rápido, dá uma carga de gás, está vazando. Então é essa linha de pensamento que eu quero trazer para vocês. Não é como resolver, né, o problema de maneira que dá uma carga de gás. O que é a carga de gás? Porque eu está vazando. Então são algumas informações que eu quero trabalhar com vocês aqui. O benefício que eu vou trazer é uma oportunidade única de você conhecer o sistema de ar-condicionado e entender da melhor forma como utiliza e entender como faz um diagnóstico no caso de um cliente seu, né, que chegar na oficina reclamando que o carro não está gelando. Qual o caminho? Esse é o meu benefício principal para você. Trazer alguns exemplos de, Marcelo, eu dei uma carga de gás, ficou gelando, uma semana depois ficou... Vamos pensar no seguinte, o sistema é fechado. Se está perdendo eficiência, se tem vazamento, não tem por que colocar carga de gás, vai viver colocando carga de gás e não vai resolver o problema. Essa é a grande sacada hoje da nossa aula, nessas pílulas do conhecimento. São 40 minutinhos que a gente vai conversar um pouco. Lógico, o tema ar-condicionado é bem amplo, tem muito teste, tem muito diagnóstico, tá bom? Então é isso que eu quero trabalhar com vocês. O que é que a gente pode pensar? Como pensar no jeito errado de entender esse conteúdo? Lembre-se, sistema de ar-condicionado, se você usa, se você faz manutenção preventiva, ele dura bastante tempo. E qual o jeito certo? É a gente entender. Se eu entendo como é que funciona, essa é uma das filosofias minhas que eu vou trabalhar sempre. Se eu entendo como funciona, eu sei fazer um diagnóstico. Esse é o ponto fundamental, a questão de funcionamento. Se eu entendo o funcionamento, eu entendo como é que funciona. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Eu tenho algumas informações, um material para a gente trabalhar e entender um pouquinho essa estratégia. Gente, existe uma diferença muito grande. Qual é a diferença entre ventilação, climatização e refrigeração? Preste atenção comigo. Quem estiver acompanhando aqui, estiver escutando, sinaliza, acompanha comigo essa imagem aqui. Ventilação é de ventilar. Climatizar é o que o sistema automotivo preza. Eu estou climatizando o ambiente. Eu estou deixando o ambiente agradável, numa temperatura agradável. E o sistema de refrigeração é o sistema que a gente conhece de geladeira, de freezer, certo? São sistemas com temperaturas abaixo de 0 grau ou próximas de 0 grau. Essa diferença é bem clara. Por que eu trouxe isso? Lembre, o ar-condicionado não é para deixar gelado o ambiente. É para deixar o ambiente agradável. Se está ventilando, existe algum problema no sistema de ar-condicionado. Ele não pode só ventilar. Ele tem que climatizar. E ele não pode congelar, no caso da refrigeração. Então são três diferenças aí para vocês entenderem que, Marcelo, está muito gelado, vai lá e desliga. Está muito quente, vai lá e liga. Não é assim que funciona. E eu vou trazer um pouquinho dessa informação aqui, tá bom? Vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouquinho de história. Quando é que surgiu o sistema de ar-condicionado, Marcelo? Gente, essa imagem eu pesquisei. Essa imagem, quando é que se pensou o sistema de ar-condicionado? Na década próximo de 1950, na década de 50, né? Alguns motoristas na época nos Estados Unidos usavam uma caixa, né, chamada de icebox. Icebox é uma caixa de gelo. E ele usava, por exemplo, essa caixa, onde vocês observam aí, passava-se o ar dentro de blocos de gelo, e essa caixa passava uma ventilação que do outro lado, pela transferência de calor do gelo, refrigerava o ar. Aí se pensou assim, poxa, por que fazer, se eu tenho essa combinação, porque a gente tem países muito frios, muito quentes, então se pensou assim, na década de 50 já, num sistema parecido com o nosso. Só que em 1917 se pensou e em 50 começou a evoluir. Em 1939, eu estou olhando aqui, mas porque tá para vocês acompanharem aí, né, na imagem, a Car Company, ela pensou-se em colocar um sistema, pensou-se em trazer um sistema com ar-condicionado. 1939. Na época, por incrível que pareça,
o sistema era 30% o valor do carro, ou seja, um sistema caro na época de se instalar. Então se pensou-se em fazer isso, era um sistema muito robusto, grande, que ficava dentro do sistema era como se complementasse o sistema, mas era muito robusto, e que se pensou como o Cadillac, né? Aquela questão do Cadillac, foi a segunda empresa a se aplicar o sistema de ar-condicionado em 1941. Então é um conceito de história, que vamos pensar, desde 1917 se pensava em climatizar e deixar o ambiente mais frio, e popularizou em 1939 e 41 o sistema que a gente conhece hoje de climatização. Joia? Então um pouquinho de história, para a gente continuar o nosso conteúdo aqui. O que é o sistema? Vamos pensar. O sistema, pensando no sistema, tem uma função: remover o calor do lado externo, do lado interno para o lado externo. Esse é o sistema, uma das funções do ar-condicionado antes. Segunda função, remover a umidade relativa do ar. Passa por esse condicionador de ar, onde tem calor, umidade, aquecimento e o filtro pólen. O que é depois? O condicionador de ar tem a função de trazer uma temperatura de conforto. O ar purificado, que a gente tem que entender que a manutenção do ar-condicionado impacta diretamente no ar que você respira, com o ambiente todo fechado. Você pode ter a opção de o ar estar aquecido ou mesclar o ar. Está muito frio, eu não vou desligar o ar-condicionado, eu vou simplesmente dosar, mesclar o ar quente com o ar frio e ter um ambiente agradável. É uma das funções. E o controle da circulação de ar, eu consigo controlar a situação de ar para deixar mais agradável para os pés, para cima, para o teto, para o para-brisa. Então, o sistema como um todo, antes e trazendo depois, ele tem a função de controlar a circulação do ar interno do sistema de ar. Essa é a função do sistema de climatização, como purificar o ar. Então não adianta ter o ar climatizado se ele não está puro. É uma das estratégias que o sistema de climatização ela existe para a gente entender da melhor forma. Vamos entender o manuseio do sistema. Eu tenho alguns controles, eu trouxe um controle mais antigozinho aqui, mas eu tenho uns controles que a gente está vendo aqui, controle de ventilação, trazendo um controle de mais antigo, mas a função existe para vários. A parte da ventilação, a gente tem ventilação 1, 2, 3 e 4. Ah, Marcelo, está muito frio. A gente sabe que, pensando que eu preciso acelerar o processo de resfriamento, de circulação do ar, a velocidade 2 é uma velocidade intermediária, para que o sistema ele possa ter uma melhor circulação, uma melhor troca de calor de maneira mais suave. O misturador. Esse misturador, acredito que muitos de vocês utilizam ele no frio máximo. Gente, se a temperatura externa estiver baixa, vai congelar o sistema de ar-condicionado. Então eu preciso controlar essa temperatura no misturador. Alguns sensores hoje nos carros tem temperatura de tá 10 graus lá fora, Marcelo, porque lá dentro tem que congelar. Eu tenho que controlar essa temperatura. Eu tenho que entender que o sistema de ar-condicionado, acompanha comigo, o sistema de ar-condicionado é um sistema que vai climatizar, precisa ter uma temperatura ambiente, e o misturador serve para isso. Como o fluxo de ar. Eu controlo o fluxo de ar para frente, para os pés, para o para-brisa, então eu posso também diminuir, controlar isso. Para que ter o ar gelado no rosto se eu posso utilizar esse fluxo de ar mais direcionado, certo? Uma outra coisa de ligar e desligar. Alguns sistemas de ar-condicionado, a grande maioria funciona quando você liga a velocidade 1. Isso é uma condição. Por quê? Se eu ligar o ar-condicionado, o gás começar a circular, eu posso congelar o núcleo evaporador. Eu posso ter uma dificuldade de criar uma parede de gelo. Por isso que a ventilação ela existe para poder esse gás ele circular e manter a temperatura constante. Por isso que, acompanha comigo, se eu ligo o ar, se eu for ligar o ar, ele liga a primeira ventilação. Ou se eu quero ligar a primeira ventilação, se o ar está no modo automático, ele vai ligar o ar também. E o outro ponto é a renovação, que a gente chama renovação e vamos dizer aqui, renovação ou circulação.
Então vou falar um pouquinho dessa renovação de circulação, da importância dela, porque muita gente deixa ligado direto, né, vai viajar e não entende a importância dessa circulação. Eu trago uma atenção especial para isso. Qual a atenção especial que eu trago para isso? Fiquem atentos, porque o sistema no modo de recirculação, né, ele vai aproveitar o interno climatizado e ele devolve esse mesmo ar. Maravilha! O ar está friozinho, ele vai, está purificado, volta e mantém aquele ar até mais forte. Se você muda essa punção, você vê que a velocidade um pouquinho ela diminui, certo? Mas acompanha comigo aqui. Acompanha comigo essa aula aqui que eu estou dando a vocês. Em viagens longas, o uso contínuo não é recomendado para a saúde dos ocupantes. Não é. E é preciso que a gente mude. A ideia de mudar, se mude periodicamente a posição, é para permitir a captação do ar externo dentro do veículo. Tem alguns vídeos meus que eu já postei e você está dirigindo e aquele sono, a gente respirando, a gente exala o dióxido, gás carbônico, o dióxido carbônico é o gás carbônico. E o que acontece? Muita gente respirando, dá aquela sonolência, prepara, você está dirigindo, você vê aquela sonolência, quando você abre os vidros, às vezes abre o vidro, né? Quer circular mais rápido, abre o vidro. Mas você pode simplesmente posicionar esse reciclo para pegar o ar externo e ele circular com o ar interno e fazer aquela renovação. Fica essa dica, fica essa informação, porque essa renovação melhora também a condição da limpeza do sistema de ar-condicionado também. É uma das funções que é interessante para você estar atento, beleza? Então vamos seguindo aqui. Vamos seguir. Eu trouxe uma informação que é bem legal, bem interessante aqui, quanto ao sistema de ar-condicionado. Eu trouxe alguns componentes, por exemplo, como é o sistema de ar-condicionado, quais são os componentes do sistema de ar-condicionado, Marcelo? A falar da recirculação. A gente tem componentes, a gente tem o próprio compressor, a gente tem a unidade condensadora, eu estou aqui para mostrar para vocês aqui, eu tenho as tubulações, eu tenho o filtro secador, eu tenho o evaporador, eu tenho a válvula de expansão, eu tenho a caixa de ar, eu tenho o pressostato. Esses são os componentes principais do sistema de ar-condicionado. Lembrando, se qualquer componente desse parar de funcionar, acompanha comigo, parou de funcionar, eu não tenho refrigeração. Vamos conhecer um por um nessa aula de hoje, para vocês entenderem a importância de cada componente desse. Lembrando, quem está entrando agora, essa aula também vai ficar gravada para você assistir a qualquer momento dentro do meu Instagram. Massa? Então vamos embora, pessoal. Vamos acompanhar comigo aqui. Vou trazer aqui, vamos falar do componente. Ah, Marcelo, que componente? Vamos entender primeiro a função de cada um, para a gente fazer um mergulho nessa imersão técnica do sistema de climatização. Lembrando, esse sistema foi escolhido pela maioria para se falar hoje. A gente tem sistemas diversos na automotiva. Então a gente vai trazendo um pouco, cada semana vai trazer um tema bem legal. Gente, mecânico, técnica mecânica, eletricista, precisa conhecer um pouquinho do sistema de ar-condicionado. É um sistema que hoje todos os carros saem com ar-condicionado, todo mundo não aguenta esse calor tremendo. Eu estou em Petrolina e o calor está aqui na sombra, 37 graus. Vamos começar esse sistema aqui. Primeiro a gente tem o sistema de, certo? O sistema de, cadê? Compressor aqui, no caso, compressor. Qual é a função do compressor? Circular o fluido refrigerante. O fluido refrigerante é o gás. É o compressor, quando você liga o ar-condicionado, é o primeiro que liga, que arma para poder o gás circular e chegar aquele ventozinho gostoso dentro do habitáculo. Transformar o gás em líquido é a unidade condensadora. O cara está vendo aqui, ó. A unidade, vou virar um pouquinho, a unidade condensadora. É onde troca o gás pelo líquido de alta pressão. Isso fica na frente do carro, próximo ao para-choque, junto com o radiador, joia? A gente tem um evaporador, vou falar sobre ele também. Evapora o líquido, é o problema que dá mais hoje nos carros. A gente tem o evaporador refrigerante,
que é a válvula, né, junto com o evaporador que faz essa troca. E o filtro, que é que vocês estão vendo aí, onde ele retém as impurezas. Então, esses componentes têm uma função importante, existe testes para ele, existe diagnóstico para ele. Ar-condicionado é um sistema que, por que pareça, dá um trabalho violento, porque dependendo da falha, você tem que desmontar o painel do carro. Desmontou o painel, localizou a peça, trocou, deu carga de gás, resolveu. A gente vai entender qual é o prazo de troca de cada componente em média, Marcelo. Vou trazer para vocês isso aí, essa informação hoje ainda. Ah, Marcelo, meu carro está com 100 mil quilômetros, eu comecei a perder a eficiência do ar-condicionado. Pode ser vazamento? Pode ser vazamento, sim. 100 mil quilômetros tem um prazo de troca de 80 a 100 mil quilômetros para você, por exemplo, fazer uma revisão ou fazer um diagnóstico nessa perda de eficiência do sistema de ar-condicionado. Beleza? Vamos mergulhar um pouquinho nesses elementos. Joia? Vamos seguir aqui. Vou falar agora desse cara que está aqui, que ele é bem interessante. Eu tô com ele aqui, vamos achar aqui, ó, que é o compressor. O compressor do ar-condicionado, ele admite o fluido refrigerante. Ele admite o fluido refrigerante no estado de gasoso, vapor, comprime o gás e transforma em vapor de alta pressão. Esse vapor de alta pressão é fundamental. Acompanha comigo o seguinte: o compressor, ele tem um sistema que arma e desarma. Eu preciso entender o seguinte, certo? Acompanha comigo. Se o compressor ele aspirar líquido, ele trava, ele dá problema, ele tem que trabalhar com gás. Se esse fluido refrigerante tiver com sujeira, também vai danificar o compressor. Marcelo, tem prazo de troca? Não tem. Só que prazo de vida útil do próprio compressor. Contaminação climática, desgaste prematuro, é possível sim. Mas o que troca no compressor? O compressor é uma peça que não existe reparo, não desmonta o compressor e monta. Você tem o diagnóstico e a troca do compressor. Mas existem as informações, o diagnóstico eu posso fazer também da seguinte forma. Ó, eu trouxe 3 componentes aqui. O compressor ele se divide, como é que ele arma? Eu tenho uma bobina, uma polia e um cubo. Essa bobina ela tem função. Se você pegar, quem é da área vai entender o que eu estou falando também. Se você não ligar o ar-condicionado, o motor ele fica livre. A própria polia do compressor é um rolamento, vai girar livre. Quando alguns veículos você liga o ar-condicionado, acompanha comigo. Liguei o ar-condicionado, o motor ele dá aquela travada, dá aquele peso. Por quê? Porque o compressor ele tem dentro dele pistões que faz um peso para o sistema automotivo. E que controla essa embreagem, essa bobina que eu estou falando, que é a embreagem eletromagnética, porque esse conjunto é a condição de funcionamento do motor. Acompanha comigo. Você está dirigindo, você pisa, acelera, dispara o compressor. Por quê? Sobregiro muito grande, eu protejo o compressor contra uma pressão em excesso. A rotação diminuiu, o compressor entra. Então essa é a estratégia. Marcelo, o compressor. Fala, Carlinha, tudo jóia? Boa noite. Vamos embora, tá aqui. Toda semana eu tô com uma aulinha massa aqui de um tema bem interessante aí de mecânica e de elétrica, tá bom? Seja bem-vinda. Como é que eu testo a embreagem eletromagnética, Marcelo? A embreagem magnética é alimentada por um relé que manda um sinal através de uma central eletrônica para armar e desarmar. Então, se essa embreagem ela queima por quê? Superaquecimento, tempo de vida útil, enfim, o compressor não vai armar. Mas até chegar na embreagem, eu preciso saber se tem gás. Será que tem gás no sistema de arrefecimento? Será que se não tiver gás, o compressor não entra? Mas Marcelo, ele está entrando e está gerando um pouquinho. Gente, 0 de gás, o compressor não arma. Porque o sensor vai informar para a central eletrônica, ainda fala sobre ele, que o gás, por exemplo,
que não tem gás refrigerante e ele não vai ligar o compressor. Aí vai ficar o quê? Simplesmente ventilando. Como é que se testa aí essa bobina? Com um multímetro ou com um scanner automotivo. É um computador que eu testo sem desmontar nada. Estou aqui, ó. Arma, desarma. É uma opção que eu posso fazer também. Beleza? Compressor do ar-condicionado. Vamos para o próximo aqui. Vamos para o condensador. Condensador, deixa eu botar um pouquinho para cá. É uma peça retangular onde tem entrada de gás em alta pressão e uma saída de líquido em alta pressão. É um trocador de calor. A foto mostra bonitinho aí. É um trocador de calor. A sua função é transformar o refrigerante gasoso em alta pressão em líquido em alta pressão. Beleza? Vejam só. O líquido passa de gás, condensação de gás para líquido, né? Ele passa e fica numa temperatura aproximadamente 60 graus. 60 graus, cedendo calor para o meio externo. Acompanha comigo aqui. Gente, acompanha. Se o ventilador do ar-condicionado, ventilador de fora, ele não funcionar, eu tenho perda de eficiência no sistema de ar-condicionado. Ah, Marcelo, o ventilador do ar-condicionado não ligou. Acompanha comigo. Liguei o compressor, o ventilador vai entrar. Liguei o compressor, o ventilador vai entrar. Desliguei o compressor, o ventilador desliga do sistema de ar-condicionado. Então, é um conjunto. Se o compressor para, ele para também. Então, tá tudo interligado. Beleza? Então, qual é o cuidado que tem com o condensador? Eu tenho que ter cuidado da seguinte forma. Eu estou viajando uma pedra, pode furar a unidade condensadora e o gás ir embora. Pode acontecer sim, de uma pedra vazar e o gás ir embora. A unidade condensadora ela está na frente. Mas Marcelo, na frente é aonde? Vou mostrar a vocês aqui. Ela vai estar aqui, ó. Vai estar os ventiladores, o radiador e o condensador. Certo? Normalmente ele fica na frente do radiador. Por isso que o risco de pedra é muito maior. Muito maior. Gente, a função dele é trocar o estado de gasoso para o líquido. Se eu não tiver essa movimentação, eu não vou conseguir fazer o trabalho do evaporador, que é baixar a temperatura para poder, quando sopar, o ar sair friozinho, gostoso dentro do habitáculo, certo? Tem teste para isso aqui. O teste que se faz, que eu vou mostrar a vocês mais na frente, é o teste de medição de pressão. Tá bom? Bora, Deildo. Bora, Gago, beleza? Ó, vamos seguindo aqui, gente. O condensador. Tem carros que tem 2 ventiladores, tem carro que tem um só. Ah, Marcelo, meu carro tem ar-condicionado, beleza. Quando você liga, entra a primeira velocidade. Bom, Vanderlei, primeira velocidade. E eu tenho a segunda velocidade. Em que momento da segunda velocidade? Quando o motor dispara a temperatura. Dispara o ventilador, a temperatura. Pá, disparou. Aí entra a segunda velocidade. Então, observe, você está assim, rapaz, a segunda velocidade. A segunda velocidade vai dizer que o motor chegou na temperatura ideal do trabalho e que eu vou fornecer mais intensidade para ter uma troca de calor da unidade condensadora. Por isso que quando entra em segunda velocidade, vocês não percebem, agora vão perceber depois dessa aula de hoje, o ar ele fica mais friozinho. Por isso que, Marcelo, no engarrafamento, quando eu estou andando, entra a segunda velocidade, não entra. Porque a ventilação externa ajuda também a fazer uma troca de calor mais rápido. Beleza? Acompanha comigo aqui. Vamos sair dele, vamos entrar para outra situação. Eu vou falar de um cara aqui que ele é tão importante quanto o sistema, é o filtro secador. A função do filtro secador, ele armazena a quantidade do filtro, do fluido refrigerante, que sai para o condensador, ele absorve a água do fluido, ou seja, é o cara que faz o controle
vamos dizer assim, de tratamento do gás. Ele controla, retém os contaminantes, evita desgaste prematura dos componentes para evitar que alguma sujeira vá para dentro do compressor, que circule no sistema, que contamine o sistema. Existe prazo de troca? Não existe. Não existe. Mas Marcelo, quando é que vai se trocar o sistema de filtro secador? Quando a gente tem um problema no sistema de ar-condicionado, vou mexer no sistema de ar-condicionado, vou desmontar ele. Existe um processo que a gente chama de vácuo. O vácuo, ele vai retirar toda a umidade, fazer uma higienização, né? Tirar toda a umidade do sistema. Bora, Bruno, toda a umidade do sistema para deixar o sistema limpo. Ah, Marcelo, em que situação? Beleza, tá limpo. Em que situação eu troco o filtro secador? Aí vem uma das coisas que poucas pessoas fazem, certo? O que é? Gente, o compressor deu um problema sério. Estourou o compressor. Como? Bateu uma pedra, o sistema superaqueceu, estourou. O sistema ficou contaminado. Se o compressor estourou internamente, a malha circulou por todo o sistema. Vou trocar o compressor. Tirei o compressor, tá aqui bonitinho. Tirei o compressor, certo? E vou trocar. O que é que o fabricante recomenda? O fabricante chama de climatização. Trocar o filtro secador. Ah, Marcelo, eu posso lavar o sistema. Em algumas situações você pode usar um produto para higienizar tanto a unidade condensadora como o evaporador. Mas o filtro secador não tem como limpar. Já fiz muito serviço disso quando eu trabalhava na Honda, de a gente pegar o compressor e ter que trocar o compressor e trocar o filtro secador. Se você mecânico está trabalhando com ar-condicionado e pegou uma situação dessa, troca o filtro secador. Tem a função de fazer essas três funções, mas se o sistema ficou contaminado, passou o dedo no compressor e tem limalha, troca-se o filtro secador. Então a função dele, como eu disse, é filtrar, retirar a umidade, tirar a água, evitar os contaminantes e preservar pouco pelo sistema. Beleza? Vamos para o próximo componente. Gente, quem está entrando agora, eu estou fazendo uma aula de ar-condicionado. A gente fez uma votação, a gente falou sobre isso. Quem ganhou foi o sistema de ar-condicionado, certo? Foi pau a pau a porcentagem. Eu trago agora esse cara, que é o evaporador, certo? Valeu, Mário. Evaporador. O evaporador, ninguém enxerga, não consegue ver ele. O evaporador é o grande, é o cara que assusta todo mundo, porque é o primeiro componente na ordem de diagnóstico que se danifica. A função do evaporador, o nome já diz, ele permite o seguinte: é o responsável para resfriar o ar através do fluxo de ar que passa por entre ele, certo? E quando ele esfria, ele troca calor e deixa o ar mais frio, porque o gás ele tem um abaixamento de temperatura muito grande, e quando o ar sobra, mesmo o ar, temperatura ambiente, passa pelo evaporador, é aquele ar pós-evaporador que vai para o habitáculo, que vai para dentro do carro, certo? E nele está preso válvula de expansão que faz esse controle. Mas Marcelo, a válvula de expansão tem a função de baixar essa pressão, porque ele chega líquido em alta pressão, ela baixa, aí fica uma parte 80% líquido e 20% gás. O evaporador é a cereja do bolo do sistema de climatização, é o que faz permitir que o ar chegue geladinho, gostosinho dentro do habitáculo, beleza? Aí eu trago aqui o seguinte, sujeira no evaporador. A falta de troca do filtro de poli também compromete o desgaste prematuro do evaporador. Então o evaporador. Ah, Marcelo, olha aqui uma situação que eu peguei aqui, ó. Isso aqui é o evaporador desgastado. Se você observar aqui, ó, ele cria uma lama na parede do evaporador.
Esse é o evaporador de um carro que tem 90 mil quilômetros rodados. Então, o evaporador, como ele fica dentro de uma caixa de ar, como é que ele tem que ficar, Marcelo? Ó, tem que ficar assim, ó, uma cozinha prateada mesmo. Ele fica da caixa de ar. É caro, dá um trabalho. Eu já troquei vários evaporadores na minha vida, que eu tenho que desmontar o painel completo. Quem é mecânico, tá me escutando agora, vai saber o que eu tô falando. É desmontar o painel, desmontar uma caixa de ar, tirar som, tirar volante, tirar tudo para trocar o núcleo evaporador. Tem como a gente aumentar a vida útil? Tem. É fazendo a troca de calor semanalmente. Toda vez rodar com o carro. Porque o que causa isso aqui, feioso aqui, dá assustador muitas vezes. O que causa isso aqui, ó, é umidade, galera. Umidade. Mas como evitar isso? Vai a dica fundamental, o famoso núcleo, isso mesmo. Dica fundamental. Chegou na sexta-feira de noite, passou a semana usando ar-condicionado todo dia, o dia todo. A pessoa que roda de Uber no caso, né, trabalha o dia todo com o carro, vai e volta, enfim. Na sexta-feira, liga o carro na função quente, velocidade do 4. Tem um vídeo meu falando sobre isso aqui no Instagram, que explica como eu aumentar a vida útil do evaporador. Eu preciso tirar a umidade. Essa umidade eu preciso tirar, certo? Porque a condensação faz esse acúmulo de sujeira, de contaminação. E o que acontece? Essa contaminação vai estragar o núcleo evaporador. Então tem um processo que eu vou deixar o carro, fechar o difusor, posicionar o meu misturador no quente, velocidade 4, e vou deixar o carro funcionando por 5 minutos. Se eu fizer isso toda semana, eu vou diminuir o cheiro de mofo, aquele cheiro de pano, porque isso aí é o pano molhado, aquele cheiro de pano molhado que você sente, é o evaporador com sujeira. Você vai aumentar o tempo de vida útil e preservar a sua saúde. São coisas que precisa estar atento, beleza? Quem está entrando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, certo? A gente vai estar falando do sistema de climatização, trazendo um pouquinho o evaporador, mostrando essa peça importantíssima para o sistema de climatização. Marcelo, quanto é o núcleo evaporador? Varia de carro para carro, varia de 800 até 5 mil reais, certo? De 800 a 5 mil reais. Qual é o prazo de troca? Não tem. Quando eu sei que o evaporador está com problema, quando eu começo a perder eficiência, dá para adivinhar que é ele? Não dá para adivinhar. Eu preciso verificar todos os componentes que a gente falou: compressor, unidade condensadora, evaporadora, filtro secador, mangueiras, para depois ir para o núcleo. O núcleo está dentro do habitáculo do carro. Eu preciso arrancar o painel, beleza? Vamos seguindo aqui. Um outro componente que eu acho bem interessante mesmo, que pouca gente dá valor a esse cara, que é o aquecedor. Ah, Marcelo, o aquecedor do meu carro, a pessoa isolou, não tem ar quente, eu não preciso de ar quente, né? A temperatura é muito quente aqui no Brasil, eu moro em Petrolina, eu moro em Caruaru, eu moro em Recife, a temperatura é muito grande. Isso, vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso, mas quando eu falar dos instrumentos. Aí eu vou trazer a importância de você ter conhecimento dos instrumentos para trabalhar com ar-condicionado. Boa observação. O aquecedor é aquele sistema que é utilizado apenas por ar quente. Ele utiliza o sistema de arrefecimento para poder usar o ar quente para dentro do carro.
Em algumas situações é utilizado para desabafar. Bora, Cleibson. Boa noite, Vilma. Certo? E o aquecimento é promovido pelo sistema de arrefecimento do motor. Marcelo, esse sistema, ele pode apresentar um problema também. Muitas pessoas, né, têm um problema de aquecedor quando começa a pingar uma aguinha quente no pé, principalmente do lado do pedal do acelerador. É sinal que o aquecedor está com problema. O que o pessoal faz normalmente? Isola o ar quente. Ah, por que isola o ar quente? Porque é a mesma mão de obra que se tem para trocar o evaporador, é o aquecedor. Ah, eu não uso o ar quente, não, vou trocar. Dentro da situação, realmente, se você não utiliza, você mexe com as características, né? Boa noite, vou mexer com a característica do carro, vou isolar. E aí, como é que eu faço? Se eu isolo o aquecedor, eu não consigo fazer o procedimento de retirada de umidade do evaporador. Opa! Se eu faço o procedimento que não está de acordo com o fabricante, que é isolar, porque o aquecedor está com problema, eu quero fazer desembaçar no quente, eu não consigo tirar a umidade do núcleo evaporador porque eu utilizo o ar quente, vindo de onde? Do aquecedor. Então ele é muito importante também para a retirada de umidade do sistema. Essa é a importância dele. Beleza? Qualquer pergunta, fala aí, galera. Estou aqui, estou falando um pouquinho de ar-condicionado. Tiver alguma dúvida, vai perguntando, pergunta aqui nos comentários. Não quer perguntar, quer conversar comigo depois, manda um oi, a gente vai se falando. Trago o filtro antipólen. Eu trouxe aqui do lado uma imagem, ele todo sujo, ele bem bonitinho, branquinho. Qual é o prazo de troca? Eu gosto de pensar no seguinte: na manutenção do filtro de combustível, do filtro de óleo, eu troco o filtro pólen. Mas Marcelo, é a mesma quilometragem. A gente anda com o vidro fechado, a poluição tremenda, e o tempo de vida útil desse cara vai diminuir. E se eu rodar em estrada de barro, o prazo de troca cai pela metade. Aí eu trago vocês a seguinte situação: ele é fundamental para manutenção do sistema de ar-condicionado, para eficiência do sistema de ar-condicionado. Ele é obstruído, você vai levar, olhar para o mecânico, não está gelando. Aí o cara vai ir, gás. O filtro de ar, pólen, ele pode ser o causador da falta de eficiência. Você, mecânico que está comigo aqui, Marcelo, tá perda de eficiência, vai no filtro pólen, já vê se ele está obstruído. Você pega a gente chama na mecânica de grelha, né? O painel porta-fogo, aquele painel de cima assim, onde tem o para-brisa, painel 10, onde cai muita folha. Gente, aquelas folhas precisam ser tiradas, porque elas vão acumular na caixa de ar. Então, filtro de pólen. Mas Marcelo, qual o prazo? Eu sugiro que seja trocado de 6 em 6 meses, pela condição de uso. Você usa o ar-condicionado todos os dias. Você é mecânico, que chega um cliente na sua oficina, você quer fazer uma manutenção preventiva no sistema de ar-condicionado, troca o filtro pólen. Essa é a ideia principal. E como identificar perda de eficiência, analisa o filtro pólen. Joia? Então vamos seguir. Eu vou agora falar de um sistema. Como é que é feito o sistema? Como é que é feito esse controle? Como é que é feito esse sistema? Esse controle. A evolução do sistema de ar-condicionado. Pronto. O Mário trouxe uma pergunta interessante aqui. Oi Silas, tudo jóia? Válvula de expansão com defeito, quais são os sintomas que ela pode apresentar? Aí eu trago outra informação aqui, já que o colega perguntou. Eu tenho essa temática aqui. Válvula de expansão. A válvula de expansão, ela tem a função. Vamos entender como é que funciona, Mário. O líquido vem em alta pressão, você está vendo aqui vermelhinho. Ela converte, ela baixa, deixando o líquido mais vapor.
líquido mais vapor. Então fica aproximadamente 80% de líquido. E aí quando ele passa pelo núcleo evaporador, esse líquido vira totalmente 100% vapor, certo? Se essa válvula ela travar, né, ela travar aberta, vai passar líquido para dentro do núcleo evaporador. E aí eu condenso líquido em alta temperatura, ou gás em alta temperatura, no caso líquido em alta temperatura. Então vai soprar o ar, né, o ventilador pelo evaporador e vai sair, em vez de sair frio, vai sair quente, porque a válvula está travada, aberta. Ela vai travar aberta, então vai circular um líquido quente, líquido de alta temperatura, e vai soprar ar quente para o difusor. Essa principal função, se ela travar aberta, se ela tem uma molinha que faz esse controle, é um bulbo, que à medida que aquece esse bulbo, ele vai deformando para diminuir essa abertura, essa passagem do gás, do líquido que vai virar gás, né, em baixa pressão. Beleza? Acompanha comigo agora. Se essa válvula ela travar fechada, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a pressão do sistema, vai desligar o compressor. Então o compressor desligado, né, pode ser um problema relacionado à própria válvula de expansão. Ele não tá, o líquido ele não está passando, então está dando uma sobrecarga no sistema, que aí eu vou falar do próprio sensor, que ele pode ser uma falha do sensor, o sensor pode indicar que ele está desligando, mas pode ser um problema na válvula de expansão. E o que Mário perguntou aqui, Mário, meu aluno, bom, a pergunta bem interessante, que essa válvula está presa, ó, aqui, ó, olha ela aqui, ó, no núcleo evaporador, e é uma válvula importantíssima. A boa observação dele, onde ela vai bruscamente baixar o líquido em alta pressão em gás mais líquido em baixa pressão. Vai chegar um momento que o evaporador, que ele vai ficar gás, né, no caso assim, 100% aproximadamente vapor, que é o que precisa para o sistema de climatização funcionar. Beleza, Mário? Pegando essa informação de Mário, Marcelo, o ar-condicionado ficou eletrônico? Ficou, galera. Ficou eletrônico. E nem todo mundo sabe testar ar-condicionado. O ar-condicionado tem um sensor de pressão linear. Você tem dois elementos aí, em verde e limão, que é o sensor e o sensor de funcionamento do motor. Como é que eu vou entender? Como é que o sistema vai entender que o ar está funcionando? Quando eu tiver sinal de rotação, o motor está funcionando, uma das lojas que a gente viu de injeção lá atrás, e o sensor vai monitorar a pressão do sistema. E quando eu acelero, Marcelo, desligo o compressor, que a pressão aumenta, o sensor capta essa pressão e desliga o compressor, desliga o relé do compressor, certo? Clarice, JR, Aurélio, sejam muito bem-vindos, certo? E tem um relé do compressor que está marcando aí. Esse relé, ele arma e desarma. Então, existem testes, né? Testes que se faz nesse sensor. Então, esse sensor é o meu sinalizador de que se ele não tiver gás, eu posso medir nele uma tensão, ele vai me dizer que não tem gás no sistema. Mas como era lá atrás, Marcelo? Lá atrás eu não tinha essa evolução. Por isso que a gente dizia que quando o ar-condicionado ligava, o consumo do carro ia lá para cima. Hoje, quem faz esse controle, galera, é esse sensor. Existe teste para o sensor. Sensor de pressão linear. Fundamental. Você testa, você identifica se está com gás, se está sem gás, se ele está bom. Beleza? Então, lá atrás, o motor perdia potência, consumia, morria algumas vezes. E essa evolução, aí trago um pouquinho a evolução tecnológica,
veio para deixar o ar-condicionado não só um vilão, né? Mas um herói. Porque quando você está dirigindo, você faz a ultrapassagem, o sensor capta o pedal do acelerador, desliga o compressor, você faz a ultrapassagem e ele liga o compressor seguinte, na hora seguinte quando você tira o pé. Então, é uma informação que eu trago com relação ao compressor, com relação a esse sensor que é fundamental. Beleza? Vamos lá. Eu vou trazer agora, a gente está chegando já, como é uma aula rápida, uma aula que só para trazer alguns insights aqui como sistema de ar-condicionado. Mário falou, Marcelo, com relação à mão de obra, vamos falar sobre a mão de obra aqui, ele perguntou, deixa eu ver. Dá umas dicas de valores de mão de obra para cada troca, se possível. Vamos lá. Quando a gente pensa em troca de sistema de ar-condicionado, tem a ver com o diagnóstico. Então, para cada componente, eu tenho uma mão de obra, se a gente for pensar em componente para o condensador, uma coisa, o evaporador é outra, o compressor que está aqui embaixo é outra coisa. A mão de obra tem que estar atrelada ao diagnóstico correto, aos instrumentos corretos. Tenho 4 instrumentos aí. Eu tenho um Penta, um termômetro Penta, que ele mede a eficiência do sistema de ar-condicionado com 5 temperaturas diferentes. Eu consigo entregar uma eficiência térmica. Eu tenho um termômetro que eu coloco lá dentro do difusor, que é esse branquinho. Eu tenho um higrômetro para medir umidade. A umidade ela tem que ficar próxima de 65%. Não pode ficar aquele ar, aquele congelado, aquele líquido, aquela névoa. A umidade muito grande também compromete ao mau funcionamento do sistema de ar-condicionado. E eu tenho um termômetro de laser, que eu posso medir a temperatura do sistema sem desmontar nada. E quando a gente fala de troca, ele trouxe uma informação uma informação que eu preciso dizer para vocês. Para qualquer componente do sistema de ar-condicionado, eu preciso recolher o gás. E tem um custo, certo? Tem um custo, eu preciso recolher esse gás. Então, Marcelo, eu tenho uma máquina recicladora ou simplesmente eu tenho um recipiente que vai armazenar esse gás, certo? A mão de obra varia de carro para carro. Só que eu preciso entender que você que trabalha com ar-condicionado, você que está conhecendo de ar-condicionado agora comigo, se entender que a mão de obra precisa ser qualificada. Eu trabalho desde um carro mais popular até uma BMW, que também faz reparo de ar-condicionado. Precisa entender que esses instrumentos precisam ser atrelados à qualificação técnica. Eu quero me qualificar. Mas em média, uma mão de obra, dependendo do carro, para um sistema de evaporador, que eu fazia antigamente, trocava, e eu tenho acompanhado alguns colegas, de 500, de 800 a R$1.000. De 800 a R$1.000 para trocar um núcleo evaporador. Porque a mão de obra varia, galera. Fora a peça. Porque é carga de gás, é o diagnóstico, ele tem que desmontar o painel, às vezes tem que desprogramar, tem que programar rádio, tem que usar um scanner para pagar as falhas. Ou seja, é uma combinação de procedimentos que requer conhecimento. E conhecimento você tem que ter. Se eu quero evoluir na área automotiva, eu preciso ter conhecimento. E se eu quero pagar num serviço qualidade, eu tenho que entender quem é aquela pessoa que está fazendo o serviço do meu carro. Se ele tem competência. Certo? Eu quero... Bora Rony, bora Diegão. Eu quero... Alexandre. Acompanha comigo. Se eu quero trocar um núcleo evaporador, unidade condensadora, eu tenho que desmontar dependendo do carro, afastar o radiador, tirar o ventilador, desmontar e tirar e trocar. Em alguns casos eu tenho que tirar o para-choque. Se eu quero trocar o compressor, eu tenho que tirar a correia. Então a média de preço, a dificuldade dos componentes são as mesmas, galera. Tem que estar atento a isso. Então eu preciso ter esses instrumentos para fazer o diagnóstico correto, para não sair trocando, o núcleo, é o condensador, é o filtro secador, é o compressor, é a tubulação. Precisamos estar atento a esse diagnóstico. Então eu preciso ter esses instrumentos.
para fazer um diagnóstico preciso. Ah, mas não é só, Marcelo. Vocês não perguntaram. Eu considero esse cara, o Manifold, o principal instrumento do sistema de climatização. Principal. Ah, por que principal? É esse cara que ele vai medir a pressão do sistema. E se a pressão estiver baixa, eu não tenho gás. Se ela estiver alta demais, eu tenho um problema em algum componente. Então, é o meu indicador, chamado de Manifold, para eu medir a pressão de baixa e a pressão de alta do sistema de climatização. Então, preciso entender que se eu não domino esse instrumento... Oi, Érica. Oi, Vaninha. Tudo jóia? Se não entender como é que funciona esse instrumento chamado Manifold. Ah, Marcelo, como é que ele funciona? No carro eu tenho duas tomadas, de alta e de baixa. Eu vou plugar o relógio. Eu vou analisar a pressão com o sistema desligado e com o sistema ligado. A pressão vai variar para baixa e para alta. Em que situação eu vou utilizar? Liguei o compressor. Eu vou dar aí um intervalo de 5 a 10 minutos para estabilizar a rotação e vou medir essa pressão. Existem uns intervalos. Para a pressão de baixa, ainda vou soltar um vídeo essa semana falando sobre isso, um Rios falando sobre isso, um vídeo massa sobre isso, varia de 20 a 40 PSI. Então tem uma faixa, um range. E para alta, Marcelo, de 150 a 280. Você, mecânico, precisa entender que esse relógio vai te dar um conhecimento, um caminho para você diagnosticar o sistema de ar-condicionado de maneira precisa, de maneira eficiente e com um controle de qualidade feito na primeira vez. Joia? Então eu trago esse tema, quem está acompanhando comigo, trago esse tema, que é um tema bem interessante. Ah, Marcelo, fala um pouquinho do sistema me perguntaram outro momento, o sistema de qual é o gás que utiliza para a gente fechar. Pô, beleza. Eu tenho um fluido refrigerante, que é o sistema chamado de UR-134A, que é um sistema de gás utilizado. A gente tinha o R12, mas também era um gás que era nocivo à camada de ozônio. O UR-134 é mais leve, mas sim, você que trabalha com o sistema de ar-condicionado tem que ter cuidado onde armazenar esse fluido refrigerante. Meu ar está perdendo eficiência. Eu quero quero saber se ele está gelando. Eu levo uma pessoa especializada com ar-condicionado e peço para colocar o Manifold. Ver se a pressão do gás está dentro do padrão, ou se um cliente chega para você, o gás não está gelando. O Manifold é o caminho, o relógio é o caminho para se fazer vamos dizer, validação e certeza de que as pressões estão dentro do padrão ou não. Estando abaixo, é seguir com vazamento. Ah, Marcelo, vou completar o gás. Gente, o sistema de ar-condicionado ele é todo fechado, hermeticamente fechado. Se vocês entenderem que, eu vou completar o gás, chega na oficina, o cara vai, eu vou completar o gás, você vai jogar dinheiro fora. Porque completar o gás, porque tem vazamento, você vai completar. Ah, Marcelo, eu botei aqui, passou 6 meses, beleza, mas vazou de novo, vazou. Aí você vai colocar de novo, talvez não dure 6 meses, dure 2 meses, 3 meses, 2 dias, 1 dia. Então essa questão de climatização é um sistema que todo mundo precisa. Eu tenho que estar com um veículo climatizado, gostosinho, geladinho, legal. E que qual é o prazo de troca, qual é o prazo que eu tenho que estar atento em cima do ar-condicionado. A maioria dos veículos, que, por exemplo, passou de mais ou menos 80 mil quilômetros rodados, pode começar a apresentar perda de eficiência no sistema de ar-condicionado. Pode sim.
Mas Marcelo, 80 mil, beleza. Se você acha, você vê que não está gelando, quer fazer um diagnóstico, leva numa empresa especializada em ar-condicionado, que ela vai te dar diagnóstico, vai te dar um orçamento. O que tu vai fazer é outra coisa, né? A perda de eficiência pode ser pelo gás, mas pode ser pelo filtro de pólen, pode ser pela sujeira no núcleo evaporador. Mais uma vez, ó, para quem não acompanhou, ó, essa sujeira aqui, ó, isso aqui é uma sujeira, um cheiro muito forte de gás, né? É isso que você sente, aquele cheiro de pano molhado, de mofo, é por conta desse núcleo evaporador que está sujo, que pode sim comprometer a eficiência do sistema de ar-condicionado. Bora, bigode! Beleza? Gente, chegamos ao final. Quero agradecer mais uma vez a todos que participaram comigo aqui, certo? Essa aula está gravada, então semana que vem tem retoma novamente. Quero trazer o tema de direção elétrica, que ficou acirrado as votações. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no direct, certo? Tem muitas dicas, muitas informações dentro do próprio Instagram, tanto também no meu canal no YouTube. Tem muitas dicas, né? Tanto de manutenção, como dicas para você usar o carro da melhor forma, beleza? Forte abraço e fique com Deus. Até mais!